E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar teu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos esse vídeo. Então, hoje vamos falar de um acidente que levou um ônibus novo virar sucata. Vamos falar sobre o carro 743 da Guanabara, o ônibus que se envolveu em um acidente bem grave, sendo talvez o acidente mais grave que a Guanabara se envolveu nos últimos anos. O ônibus 743 da Expresso Guanabara foi entregue em outubro de 2017 e logo no mesmo mês começou a rodar, quase sempre escalado na linha São Paulo-Sobral, linha que a Guanabara tinha conseguido da Penha alguns meses antes. Após a virada do ano, acabou tendo algumas mudanças na distribuição dos veículos, e o 743 passou a ser escalado nas linhas com destino ou origem em Goiânia, quase sempre na linha Goiânia Picos, que fica no Piauí. A Expresso Guanabara sempre preza pela qualidade de seus ônibus, mantendo a média de idade da frota entre as mais novas do Brasil, com apenas 2 anos de uso, que foi o caso do 743, que não havia 1 ano de uso, apenas 5 meses até a data do acidente. O 743 era um Marco Polo Paradiso 1200 da geração 7, motor Mercedes O500 RSB Bluetech 5. Ele era de serviço executivo, o famoso serviço Gênesis da Guanabara, com 42 poltronas, ar-condicionado, toalete químico, poltronas reclináveis, encosto de pernas e número reduzido de paradas. Em 13 de fevereiro de 2018, o 743 saiu de Cajazeiras, na Paraíba, às 16h35 de terça-feira, e seguia para Goiânia. Na noite de 14 de fevereiro, às 23 horas, o motorista assume a direção do veículo em Barreiras, na Bahia. No ônibus viajavam 43 passageiros, mais o motorista, faltando 7 horas e 30 minutos para o acidente. O motorista estava há 2 anos na Guanabara. Em nota, a empresa Expresso Guanabara, responsável pela linha, informou que o motorista tinha tido 20 horas de descanso antes de assumir o volante. Você sabia que no mesmo dia, por volta das 5h30 da manhã, a Guanabara já tinha passado por um susto? O carro 546 havia derrubado um cômodo de uma casa, depois de o motorista perder o controle, mas por sorte foi apenas um susto e não houve feridos. Enquanto isso acontecia, o carro 743 trafegava pela BR-020, cortando o estado de Goiás. O relógio bate 6 horas da manhã, restando então 30 minutos para o acidente. Provavelmente esse motorista, que já havia dirigido por toda a madrugada, está louco para chegar no ponto em que passaria a direção a outro motorista da Guanabara. A troca de motoristas aconteceria na lanchonete e churrascaria Martins. Passaram-se alguns minutos das 6 horas. Alguns passageiros começaram a notar que o ônibus não se mantinha mais em linha reta, saindo para o sentido contrário como para o sentido do acostamento. Alguns passageiros relatam que em um momento o ônibus quase bateu no guarda-reio. Infelizmente, o estranho é os passageiros ver a situação do ônibus andar em zigue-zague e não terem feito nada. Não irem até a cabine tirar satisfações sobre o que estava acontecendo. A estrada era boa naquela região, como vocês podem ver na foto. Não tinha como os passageiros deduzirem que o motorista estava desviando de buracos. A minha conclusão é que muitos estavam dormindo, e os que viram a situação não deram bola e voltaram a dormir. A viagem continua, e sem tempo para fazer mais nada. Por volta das 6h30 da manhã, faltando apenas 5 quilômetros do local onde aconteceria a troca de motorista, o ônibus 743 trafegava numa reta com a pista livre. Invade a contramão, só que dessa vez, no sentido contrário, havia uma carreta vindo. Durante alguns segundos, o 743 e a carreta ficam em rota de colisão, sem nenhuma reação vinda do motorista do ônibus. O motorista da carreta vê aquele ônibus azul vindo em sua direção, tenta desviar para a lateral, mas infelizmente não há espaço suficiente para evitar o choque, e os dois acabam colidindo de frente. A carreta transportava adubo e toda a carga ficou espalhada no local. A batida frontal destrói a parte esquerda do ônibus. O motorista do ônibus e 5 passageiros que estavam nas poltronas atrás do motorista acabam falecendo na hora. 30 pessoas ficam feridas
e são encaminhadas para os hospitais da região. 3 acabam morrendo nos hospitais da região, não resistindo aos ferimentos. Em nota, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, afirmou que o ônibus é novo e está em conformidade quanto aos requisitos legais. E também a Expresso Guanabara tem autorização da agência para operar a linha. O motorista da carreta também precisou ser hospitalizado em estado grave, porque após bater no ônibus, a carreta ficou sem controle. Talvez o motorista tenha desmaiado com o impacto. E sem controle a carreta se choca mais uma vez, só que agora em uma outra carreta que vinha logo atrás do 743. Com o falecimento do motorista do ônibus e o motorista da carreta no hospital, o testemunho do motorista dessa outra carreta seria fundamental para a polícia saber o que levou o choque. Você sabia? Esse motorista da carreta que estava atrás do ônibus queria muito deixar o local, mas não podia, pois ele era uma testemunha importante. Ao ver o nervosismo dele, os policiais pedem sua habilitação, e o mesmo fala que não tem. Ao pedir os seus documentos, viram que ele era procurado pela justiça pelo crime de receptação. Que azar! O motorista do ônibus 743 estava terminando sua jornada e uns poucos quilômetros mais à frente, e logo depois iria para sua casa, e ele morava na região do acidente. Enquanto chegava a polícia e a ambulância, chegavam junto também familiares do motorista. Infelizmente, uma das imagens mais tristes de todas é essa no local do acidente, feita no momento que o irmão do motorista vê o estado em que fica a cabine do motorista. Depois de tudo isso acontecer, o que será que a Guanabara fez com o que sobrou do 743? Após as perícias e as investigações, o carro permaneceu na sede da empresa, em Fortaleza. A Guanabara tinha a intenção de recuperar o veículo, mas tinha um detalhe que o impediu de o fazer. A perícia classificou os danos causados no carro 743 como avaria de grande monta. Isso significa que a perícia classifica os veículos em 3 classificações. De pequena monta, são pequenos amassados. Acidente um pouco mais sério, mas que tem possibilidade de recuperar o veículo, média monta. Quando o veículo fica muito danificado, como era no caso do 743, e não é seguro para rodar, grande monta. Foi levantado um laudo em que o 743 era seguro para rodar e ser recuperado, para que a justiça mudasse a classificação para média monta. Só que o laudo apresentado pela Guanabara foi feito pela Ceará Diesel, que é uma empresa do Grupo Guanabara, e logo a justiça não aceitou seu pedido de reavaliar a classificação dos danos. E o 743 acabou indo para a sucata. Mas provavelmente o chassi do 743 deve ter sido encarroçado novamente, porque o mais afetado foi a estrutura, e se a Guanabara queria recuperar o ônibus todo, improvável que ela tenha colocado o chassi para a sucata. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o canal e compartilha os vídeos com outras pessoas para ajudar a gente. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.